O cara tossiu, o cara tossiu, o rei é igual ao dinheiro de passar. O cara tossiu, o cara tossiu, canalha do alto que o tio. Parabapapapá. Boa noite, Bajor! Boa noite, bajoranas e bajoranos! Em mais uma magnífica semana de ocupação cardassiana. Como vão vocês aí, bajoranas e bajoranos? Vão bem? Eu estou aqui inaugurando, ou reinaugurando, ou sei lá, a nova decoração do Café Neutrino que está aqui em cima. Cortesia do pessoal do Resistência Tokusatsu. É verdade, é verdade. É que faz mais ou menos umas 2 semanas, quase, ou uma semana, eu nem sei mais, faz tanto tempo já que eu estou meio zonzo. Eu acho que foram 2 semanas, sim, 2 semanas. Há mais ou menos umas 2 semanas, eu fui no Geek Festival Tua Ideia, como convidado, junto com outros convidados. Nós dividimos a van que nos transportava daqui de Porto Alegre e cidades próximas a Pelotas, onde se realizaria o evento. E lá, nesse evento, participava, além de mim, além de outras pessoas, participava também o pessoal da Resistência Tokusatsu. E eu, devido à localização extrema, já que eu sou dos Antípodas, já que eu moro no extremo sul da cidade, eu fui o último a ser deixado em casa. Quando a gente está retirando as malas da van, eu noto um objeto estranho jogado. E eu olhei e pensei, puxa, isso pode ser um cartaz. Eu fui ver o cartaz do pessoal da Resistência Tokusatsu. Daí, então, eu pensei, o que eu faço agora? Vamos ver uma pequena questão de ética. O que eu faço? Eu deixo esta placa voltar, são 2 da manhã de segunda-feira, eu estou na frente da minha casa e acabo de notar que o pessoal da Resistência Tokusatsu deixou a sua placa dentro da van. Então surge a seguinte questão ética. Devo deixar que esta placa volte para Pelotas, caminhe outros 400 quilômetros ou mais, sei lá? Ou devo pegar a placa e avisá-los de que eu impedi que a placa deles viajasse de volta para Pelotas e tivesse um fim ignorado? Então eu mandei uma mensagenzinha e disse: olha, o pessoal, eu tô com o Tokusatsu. Aí, ô Jaspion, seguinte, o cara Susil, eu tô com a placa de vocês aí. E daí eles disseram: bom, quando der um tempo a gente pega. Então eu pensei, como eu avisei e não entrar em contato, e agora eu vou ficar com um novo item de decoração geek, já que a coisa mais otaku que eu tinha são essas. Opa, tudo é bem errado aqui, peraí. Essa katanazinha aqui em cima, essas duas katanas e uma wakizashi, que talvez vocês possam ver aqui. Né? Era a coisa mais otakunin que eu tinha. Minto, peraí. Também tem esse cidadão aqui e os parentes menores deles que estão na estante. Só que como a estante não tem espaço, eu fui obrigado a colocá-lo fora do campo visual aqui. Aliás, o herói que tem a melhor canção tema, né? Eu vivo dizendo, se algum dia, num evento, não tiverem um hino do Japão para fazer um evento conjunto, pode usar a canção do Ultra Seven, que é muito legal. Pam, 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 pará, pam, pará. Sabum, sabum, sabum.
ram, ram, ram. Moroboshi dá um nó na oca do ET. E vai por aí. Então, até que a resistência Tokusatsu quebre a sua resistência em vir mandar alguém pegar a placa. Provavelmente eu não vou estar aí, vou ter que deixar com alguém para entregar, né? Até que eles venham, então, eu declaro que a placa da resistência Tokusatsu, doravante e até que eles venham pegar, fará parte do meu cenário como uma cortesia, já que eu simplesmente podia ter deixado que ela viajasse de volta para Pelotas e tomasse um rumo ignorado, misterioso, né? Então, tá aí, então. Estamos na onda do Tokusatsu. Eu pensei assim, pô, eu deixei mais de uma semana aquilo lá na sala, é brabo, né? Eu pensei, pô, Tokusatsu cheio disso. Vamos colocar, então, num local bacaninha ali. Tá tapando. Na verdade, deixa eu ver o que tá tapando aqui. Peraí. Só um pouquinho, só um pouquinho. Na verdade, ali, ó, tá tapando um caça de Babylon 5, uma cabeça de Ultraman e a máscara do V de Vendetta, V de Vingança, né? Eu ainda preferia mais o caça de Babylon 5, o Star Furry. Star Furry, não Star Furry, tá? Isso aqui é um site de respeito, ou melhor, uma... Como é que diz? Um canal de respeito. Não é Star Furry, é Star Fury. Isso. Então é por isso que, por enquanto, o Resistência Tokusatsu vai se incorporar aqui à decoração local. E aí, gente boa, o que é que vocês contam? Aproveitem que eu ainda não estou monetizando os papos. Tem canais que só deixam os outros falarem, né? Se pagarem. Aqui não, aqui é democrático. Tanto quanto possível, eu deixo vocês falarem. É isso aí, Alberto. Gratiluz a todos. Ui! É isso aí, estamos aí. É isto. O que é que se conta, então? Em termos de nerdice, essa semana veio aquela notícia lá que o seu Bob Igor, que o seu Bobinho estaria, digamos assim, recuando na tal de pauta woke. Eu não sei se eu cheguei a dizer aqui, eu acho que isso aí é fria, que isso aí é apenas para enganar a torcida, para dar um tempo até eles se recuperarem economicamente, por causa dos pequenos desastres que estão sendo cultivados lá pela Casa do Camundongo e suas subsidiárias. Acho que é por aí. Que mais? Como é que se conta da cultura pop aí? Eu vi um papo que várias categorias tá faltando dinheiro? Tá faltando dinheiro. Mas a questão é, o dinheiro não é, na verdade, não é bem o dinheiro da Disney, é o dinheiro da BlackRock, é o dinheiro do seu Jorge Suor, do seu Marcos Montanha de Açúcar e do seu Guilherme dos Portões, que é o dinheirinho desses caras aí, né? Que sabe o que é melhor para a gente, mais do que nós mesmos. Esse pessoal cheio de amor pela humanidade que está tentando nos educar, nos iluminar, nos tornar gente sensível e cheia de amor no coração. Que nem uma certa deputada que, eu não sei se foi ontem ou hoje, que fez, literalmente ameaçou de morte um parlamentar, mas ficou tudo por isso mesmo, porque ela está, digamos, do lado certo da história. E porque é uma pessoa, apesar da sua face rude e nada sorridente, é alguém que tem muito amor no coração. Então a gente tem que ter esse esquema de não, que quem vê cara às vezes não vê coração.
né? Quem vê o Hulk, por exemplo, pensa que ele é aquele bicho selvagem e tal, mas ele só quer ser querido, né? Lá nos anos 60 tinha lá aquela cançãozinha. Pobre doutor Bruce Banner entrou pelo cano entrou. Eu não me lembro do resto, mas é. No feio Hulk virou grosso, massa é incompreendido, luta para ser querido. Era o seu Hulk. Não era o Luciano, não era o jogador da seleção brasileira, era o cara lá, o Verdão, que no cinema já teve umas encarnações meio estranhas, né? Teve aquela primeira encarnação lá, que era o Eric Banana, que fazia o Eric Bana, e aquele Hulk dele tinha uma cara de nenê chorão, né? Tô babo. Não sou mais teu amigo, tô babo. Né? Depois veio o Hulk sujo, Hulk podre, podrão, cachorrão, lá do Edward Norton, que, olha, eu acho até que aquele Hulk pegou a essência da coisa. E daí veio, quem é que veio mesmo? Peraí, só um pouquinho, por favor. Veio um outro cara, só um segundinho. Como é que é? Como é que era mesmo que o cara fazia? Só um segundinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos ver quem é. Vamos ver se pega aí, vamos ver. Apresentar. Arbus! Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue ver aí como é que é. Esse cara aí, ó. Of Scarlet Witch. The back and forth drama resulted in a very messy movie. Ruffalo would go on to beg Whedon to else's joke. Watch him lose it after Mark Ruffalo takes a dig at Josh Widdicombe here. Comic book version of him. And seriously, is that supposed to be Mark Ruffalo? While some fans were upset over the lack of gameplay in the trailer, Widow. Mark Ruffalo. Throughout high school, Mark Ruffalo competed in wrestling tournaments until senior year when he gave it up. This case in normal police terms. The movie follows a trio of heroes: a detective played by Mark Ruffalo, a reporter. Não é isso. Eu achei que eu ia pegar um vídeo que ele fica falando Mark Ruffalo. Deixa eu ver, babá. Mark Ruffalo, sem Mark Ruffalo. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Brie Larson, Avengers. Bah. Eu pensei que apareceu Mark Ruffalo, dizendo Mark Ruffalo. Não, é que eu vi um vídeo outro dia que apareceu falando Mark Ruffalo. Então, como não tem Mark Ruffalo, eu deixo vocês com outro astro, dizendo o seu próprio nome aqui. Vamos ver. Isso aqui. Não é muito novidade, mas é sempre divertido ver esse senhor falando, né? O nome dele. É um cara cheio de amor no coração, um cara que está do lado certo da história. Espera aí, vamos ver aqui. Olha que legal. Matt Damon. Matt Damon, viu? Matt Damon é o cara. É o Matt Damon. Isso aí. Pois é. Então estão dizendo lá que a Disney está fazendo um recuo estratégico. Será? Eu fico. Vamos analisar, vamos pensar como gente grande.
Vamos deixar de ser, como é que aquele pessoal, como é que a fauna chama a gente? Nerdola, né? Vamos ver. O seu Bob, quais são as opções do seu Bob? Eu não estou falando do Bob construtor nem do Bob Chapek, falando do Bob Iger. As opções, então. Este senhor, que é um grande apoiador, sabe? Apoiador do Partido Republicano, ele tinha um sonho. E o sonho dele não era o sonho de Martin Luther King, de que todos pudessem sentar à mesa como irmãos. Não, não era esse. O sonho dele era ser presidente dos United States of America, sabe? Então ele ficou lá durante anos arranjando dossiês, sabe? Filmes, fitas comprometedoras, puxando o saco, subornando, etc., sorrindo, sinalizando virtude, levando a virtude, levando o amor para dentro da Disney. Só que ele não foi indicado para nenhuma campanha presidencial. Até a Hillary, que tem uma fama de pé frio no Partido Democrata, mais ou menos como a fama que o Mick Jagger tem entre os torcedores de futebol aqui no Brasil, até a Hillary e o marido dela, e talvez até a Mônica Lewinsky, tenham mais chance de serem indicados à presidência, a candidato à presidência, do que o Bob Iger. Bob Iger não adianta, ele tem aquela... O cara cultivou aquele ar bonachão, né? Velhão atlético, sorridente, um bronzeado espetacular, né? Malhadão, que até melhor forma que eu. Tá? Não, velhão alto, moreno, né? Aquele bronzeado da Flórida, sabe? Corpo esculpido, né? Malhado, marombado, né? Politicamente correto, né? O cara é perfeito, ele é... Nossa, ele põe ele ali, ele vaporiza esses velhos barrigudos careca, né, do Partido Republicano, ou então o Trump com a peruca dele, ou qualquer um. Porque o cara é demais, o cara é cheio do amor né, e presença e tal. E mesmo assim, até a Hillary, sabe a Hillary? Essa que andou trabalhando nas últimas continuações do Exterminador do Futuro, sabe? Essa aí, o Terminator Dark Fate. Isso, Terminator, o Exterminador do Futuro, Destino Abobalhado. Terminator Dark Fate. Até a Hillary tem mais chance que ele. Então, quais são as opções dele? Se enforcar, curtir o resto da vida dele, que por sinal vai ser bem longa, com os seus bilhões, que seria uma bela opção também, ou voltar para a Disney e tentar ficar famoso, se não por ter sido um presidente que saiu da Disney, né, um presidente dos Estados Unidos, talvez famoso por ser o cara que salvou a Disney. Só que, como outros presidentes na história, é muito engraçado porque ele foi na Disney, tô falando da Disney, tá, pessoal? Não confundam com outras coisas, tá? Ele, olha só, ele ferrou com a Disney, depois ele deixou o sucessor indicado por ele quebrar mais ainda, depois ele voltou como salvador. Vocês não viram? Já viram esse filme em algum lugar? Hã? Já viram? Olha só que legal. Tá? Então, eu acredito que o ego dele fará com que ele tente ficar na Disney pelo maior tempo possível. O que é uma coisa meio sociopata, se a gente parar para pensar. Porque, olha só, o cara quiser, se ele quiser, ele compra um estado inteiro em alguma republiqueta. Né? O cara compra uma vila na França, como dizem, né? Um cara vai lá para o Mediterrâneo e compra uma cidadezinha na Itália, se for o caso. O cara é a coisa mais próxima. Quer dizer, tirando alguns dirigentes aí, alguns autocratas do leste europeu e do Oriente Médio, ele é a coisa mais próxima de Deus que pode existir, pelo menos no Ocidente, né? Ainda que alguns políticos e causídicos de um certo país quisessem, mas jamais terão um poder como essa criatura tem. Só que o problema é que o que ele tem de poder falta de noção
e sobra em ego. E o ego dele é grande demais para ficar conhecido como o cara que afundou a Disney de vez. Então ele quer salvar a Disney, ou pelo menos transformar a Disney num conglomerado que não chegou a quebrar, né? Ele quer tentar congelar o processo de dissolução da Disney. Então, vez por outra, aparece avisos aí, Bob Iger vai se aposentar. Gente, Bob Iger se aposentando é que nem a despedida do Pelé do futebol. Quem tem mais de 45 anos... Tá, tudo bem, quem tem mais de 50 anos, pronto, tá? Talvez se lembre da lendária despedida do Pelé. O Pelé saiu daqui do Brasil, foi jogar bola lá no Cosmos de Nova York, que eu nem sei se existe ainda esse time. Se alguém souber, por favor, me avise. E daí, então, ele disse, não, agora vou me despedir do futebol. E foram quase 10 anos se despedindo do futebol. Era uma despedida que não terminava mais. Era que nem o Sérgio Mendes, lá nos Estados Unidos, eu estou voltando. A gente fica pensando, será que ele está voltando a nada nos Estados Unidos? Será que ele está vindo a pé, passando pela fronteira do México? Porque ele estava sempre voltando e nunca voltava. Quando ele voltou, ninguém deu a menor bola. A coisa mais legal que eu sei sobre o Sérgio Mendes, além das musiquinhas dele, falar a verdade, não consigo. Eu só consigo lembrar essa musiquinha dele dizendo que estava voltando. Eu consigo me lembrar, por exemplo, que o estúdio de som dele, eu acho que em Nova York ou Los Angeles, só pode ser essas duas, porque todo mundo sabe que entre a costa oeste, ou melhor, entre a costa leste, aqui está o contrário, e a costa oeste, vira tudo. Entre a costa leste e a costa oeste... Tá, vocês entenderam. É que a imagem costuma trocar tudo, eu fico meio tonto. Mas entre a costa oeste e a costa leste, existe um grande vazio chamado Estados Unidos da América. Então, só pode ter sido em Los Angeles ou em Nova York. Que Harrison Ford, um humilde carpinteiro, então tentando a vida como ator em Hollywood, fazendo participações discretas em séries como Kung Fu, de David Carradine. Uma semana ele era o bandidão valentão que queria bater em Kwai Shan Kane. Na outra semana, e apanhava de Kwai Shan Kane. E na outra semana, ele era o mocinho que tentava ajudar Kwai Shan Kane, sabe? E era tão discreto que, às vezes, não esperavam 2, 3 semanas para intercalar os papéis dele. De qualquer modo, naquela época, antes dele se tornar Han Solo, o papel que mudaria a vida dele, ele fez um estúdio de gravação totalmente artesanal em madeira, lá para o Sérgio Mendes. Então, se algum dia você ver aquele filme A Testemunha com o nosso amigo lá, o Han Solo, Harrison Ford, naquela cena que ele está junto com os Amish construindo uma casa, ele está construindo uma casa mesmo, porque ele é carpinteiro. E isso explica por que ele não morreu em Indiana Jones e a Última Cruzada na hora de escolher o cálice certo. Por quê? Tinha cálice de ouro, cálice dele pega um cálice bem humilde e diz: este é o cálice de um carpinteiro. Sim, um carpinteiro conhece outro carpinteiro, né? Tem lógica. E, então ele fez esse estúdio lá pro Sérgio Mendes, e daí uns 2 ou 3 anos depois o George Lucas chamou ele para ser o Han Solo, e daí o resto é história. Tá? Eu nem me lembro como é que a gente veio chegar aqui. Hoje é sexta-feira é aquele dia que a gente está meio caidaço, né? Mas a proposta dessa live é que ela seja uma live holística e aleatória, em que as coisas passam umas pelas outras, interagindo como o bombardeio de nêutrons necessário para provocar a fissão nuclear lá no filme do Oppenheimer, e na vida real também. Tá? Felizmente, a fissão nuclear também pode ser obtida de modo controlado nas usinas nucleares, quando os técnicos que trabalham nas usinas não se chamam Homer Simpson
e nem são funcionários do partido, como em Chernobyl. Em Chernobyl, botaram um cara que era cargo de confiança. E a gente sabe que cargo de confiança, para substituir um cargo técnico de carreira, normalmente não dá boa coisa, né? Qualquer um com meio neurônio sabe disso. Pena que o que está rolando aí em Bajor, né, faz a gente pensar se não vai ser por aí a coisa. A The Marvel, como é que é? O seu Iger está se preparando para The Marvel? Mas como, Alberto, achando que eles vão apedrejar lá a casa do Iger, vão apedrejar o castelo da Cinderela, que vai ter gente marchando na Disney? Cara, eu acho que o que esse filme vai atrair vai ser a apatia, o tédio, a ausência de comentários até. Eu acho que ninguém está tentando fazer nada para promover esse filme. No máximo, a diretora Nia Costa, que já começou a jogar com a carta do vitimismo, né? Essa semana já começou a dar declarações de como coitadinha, pobrezinha ela é, né? Ó dor, ó vida. Lembra até o Dr. Smith. Essa aí foi velha. Essa aí a maioria de vocês não pescará a referência. Né? Mas a Nia Costa, ou Nia da Costa, diretora, que não tem praticamente nada nos seus créditos, que ela foi escolhida. Bom, ela foi escolhida porque ela foi escolhida, né? Vocês sabem por que ela foi escolhida. Eu não vou atrair a ira de Khan para este canal. E falando em ira de Khan, no dia 20 de setembro, 2 dias atrás, Buck Rogers no século 25, a série de TV com 2 temporadas que durou de 79 a 81, completou 44 anos e era uma série divertidíssima que teria prosperado se a segunda temporada não quisesse ter mexido na sua essência. Buck Rogers, do século 25, era uma história sobre um astronauta americano que sofre um acidente no espaço e fica congelado durante 500 anos, vindo a acordar em 2491. Ou melhor, 504 anos. E ela é uma derivação dos quadrinhos, que por sua vez é uma derivação do romance Armagedon 2429. Ou seja, tem uma história longa. Tá? Minto, antes da série TV ainda houve seriados de cinema nos anos 30 e 40. Inclusive, o Buck Rogers original chegou a participar de um episódio em 2 partes, como um outro membro do Diretório de Defesa da Terra. Deixa eu ver se eu encontro aqui a abertura para vocês. Aqui. Isso aqui está virando o baile da saudade, né, gente? Da nerdaiada, né? Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Já que dizem que a arte está morta e estamos chegando ao fim da arte, por que não voltar no tempo e encontrar coisas legais? Hã? Por quê? Vamos ver se eu encontro a abertura dublada em português pelo grande Márcio Seixas. O cara. Márcio O Cara Seixas. Vamos ver. E agora, deu certo? Ok, né? Beleza. Pois é, então a gente viu aí a narração do grande Márcio Seixas, narrando a abertura de Buck Rogers, e tinha um outro dublador ali, o locutor, que eu acho interessante, é o espírito da época, né? Naquela época o inglês não era o idioma tão difundido quanto é hoje. E o sujeito diz Buck Rogers, porque não existia o Rogers, né?
O anglicismo ainda não estava tão forte na cultura brasileira. Então o cara diz Bucky Rogers. Era uma série muito legal. É a história, então, desse astronauta da NASA lá, que fica congelado e é descongelado bem no meio de uma guerra fria entre a Terra e uma potência extraterrestre chamada Dracônia. Mas que também eram os draconianos eram humanos também, ou pelo menos humanoides, né? E ele é encontrado por um grupamento de caças, a nave dele é encontrada por um grupamento de caças que serve de escolta para a nave da princesa Ardala, a Pamela Hensley, né? Que tinha ambições de conquistar a Terra para o pai dela, para o império dela, tal, etc. É bem divertido. O cara fazia um tipo gaiato, que era mais ou menos um James Bond, mas não esse James Bond bundinho aí do Daniel Craig, sabe? James Bond, do tempo que James Bond era James Bond mesmo, sabe? James Bond é homem, sabe? Não é esse pedreiro de Edimburgo aí, não. É o... Como é que é? É o James Bond lá, o clássico, o Sean Connery. Então o cara é aquele sorriso de sem vergonha, balandrão, podrão, cachorrão, sabe? E o mundo no qual ele acorda é um mundo mais inocente. É um mundo em que a malandragem aparentemente foi extinta. É brabo, é verdade. A malandragem foi extinta e agora tem um cara lá cheio de gíria, né? Cheio da malemolência, num planeta e talvez numa galáxia onde a malandragem foi extinta. Se o cara faz um estrago tremendo sendo americano, imagina um brazuca nesse contexto. Imagina um brasileiro num universo onde todo mundo é inocente. Não ia prestar, né? Não ia. Então, entre as coisas que ele faz, por exemplo, é empilhar um monte de naves inimigas abatidas. Por quê? Porque todo mundo usa o mesmo programa de computador para digamos, para os seus movimentos de ataque e defesa, para estratégias de combate aeronáutico, espacial, no caso. E ele não, ele usa controle manual. Digamos que o cara é um tipo de um Maverick no século 25, né? E com o tempo ele começa a ensinar os terrestres, né, que ou eles largam o computador, no caso, largam a IA que comanda lá as suas manobras, ou não vão durar muito tempo. É bem interessante. Eu me lembro da estreia, me lembro até hoje da estreia disso aí, foi num domingo em 1980. Eu tinha voltado de uma viagem com a banda do colégio. Que mais que eu me lembro disso? Eu lembro que eu estava doente, eu peguei uma semana sem ir no colégio. Eu acho que era... Como é que é mesmo? Que a gente fica todo empipocado. Rubéola, eu estava com rubéola. Peguei rubéola com 15 anos de idade. Que loucura. Então eu aproveitei aquele domingo, naquele mesmo domingo estreou Operação Resgate, que eu nem sabia que estava para estrear. E estreou esse aí também. O Buck Rogers foi uma série feita com sobras de produção de Battlestar Galactica. Não o Battlestar Galactica que vocês, jovens padawans, conhecem, a série dos anos 2000. Não. Eu estou falando do original, criado por Glenn Larson em 1978, um ano depois de Star Wars, e que foi processado por George Lucas, que afirmava que era uma cópia descarada de Star Wars. Tinha batalhas espaciais? Tinha, e acaba por aí a semelhança. O Isaac Asimov fez um editorial indignado na sua revista, sua edição americana da Isaac Asimov Magazine, lá nos Estados Unidos, dizendo que era um seriado sem imaginação e que não tinha o carisma de Star Wars. Eu acho que ele não tentou dar uma chance para ler nas entrelinhas. O Galactica tinha muito mais a ver com as teorias do Erich von Däniken sobre os astronautas antigos, sabe? Sobre eram os deuses astronautas. Deixa eu ver se eu encontro a abertura aqui.
Vamos ver a abertura do Battlestar Galactica original. Vamos ver aqui. Um segundinho, please. Vamos ver se eu encontro aqui 1978. Intro. Vamos ver se entra o intro. A série e o piloto da série têm aberturas levemente diferentes. Porque a série, assim como o Buck Rogers, eles tiveram também uns problemas de produção e eles também faziam aquele esquema de fazer um corte especial para o cinema. Então, tem cenas que tem no cinema que não tem na TV. Como eu não vi a versão do cinema, eu só fui ver a coisa de alguns meses que eu consegui o DVD, eu pude finalmente ver a versão. Não vamos ver o episódio, porque daí podia dar strike. Às vezes eu me arrisco um pouco quando eu coloco essas aberturas aqui, que às vezes o pessoal implica um pouco com os vídeos. Então, a série original, essa aí, o Galáctica, as sobras de produção dela, olha só que loucura, alimentaram Buck Rogers durante 2 temporadas. O Buck Rogers, a produção era bem mais modesta, e então eles pegavam e aproveitavam muita coisa de cenário. Tinha aquelas coisas que a gente olhava e pensava, eu já vi esse móvel em algum lugar. Pois é, né? Aquelas coisas de TV americana e tal. Mas era uma coisa muito bem feita para a época, assim. Inclusive, o modelo da Galáctica, eles nunca chegavam exatamente a um tamanho, a uma ideia da escala. E davam a entender que ela era gigantesca, assim, que ela era tipo o tamanho de um Star Destroyer para mais, assim. E ela impressionava. Tanto impressionava que não fazia feio na tela de cinema. Uma vez teve um curta-metragem falando sobre fantasia no Brasil. Não era sobre fantasia no Brasil, mas era sobre filmes de fantasia e ficção científica. Eu acho que deve ter sido o único curta-metragem brasileiro, daqueles que era obrigatório assistir, que eu gostei até hoje. Porque tinha pedaços do Superman, pedaços do Galáctica, pedaços de várias coisas que eles colocavam ali, só para dizer, eu fiz um filme brasileiro de 15 minutos que é obrigado a ser exibido por causa da lei do audiovisual, que morreu, mas que talvez venha a ser ressuscitada. Não duvido de nada, né? Vocês sabem que nós estamos sob ocupação, sabe como é que funciona, né? Cardassiano, quando quer, faz o que quer, né? Então tinha cenas do Galáctica, não era um corte bem feito, uma imagem toda arriscada, mas ainda assim era lindo de ver numa tela de cinema. Já houve quem dissesse que a Galáctica tivesse algo em torno de 12 quilômetros de comprimento, que é um comprimento, né, respeitável. A da versão mais nova, ela seria um pouco mais compacta, eu acho que ela teria no máximo, 1.500, 2.000, no máximo 3 quilômetros, se tanto. Então, foi o seriado que deu origem, que foi, digamos, repaginado para esse que o pessoal conhece agora dos anos 2000. E que estão querendo fazer uma nova encarnação, não sei se é um remake, se é um reboot, né? Já houve papos que a Universal queria alguma coisa passada durante o mesmo período de tempo, em outro lugar, que nem essa série que vai ter agora do The Walking Dead, que vai ter uma série, o Walking Dead terminou, não sei, porque tudo aqui sempre chega antes e eu não gosto muito de apelar para locador do Jack Sparrow, porque junto com os filminhos costuma vir vírus e outras coisas. Então eu prefiro evitar problemas. Mas o The Walking Dead está rolando uma história aí de que... Rolando não, é um fato. O canal AMC vai produzir uma série solo do Daryl. É o Daryl, aquele
Hells Angel caipira, sabe? O caipira, motoqueiro, que tinha uma família de noiados, sabe? Só um pouquinho. Boa noite, Daniel. Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo. Então, estão para produzir a série do Daryl. E olha só, o Daryl pega a sua motoquinha e vai até a Europa. Daryl faz uma tour no velho mundo de motoca. Como ele conseguiu isso? Eu não faço a mais mínima ideia. Se a América do Norte já está uma zorra no mundo de Walking Dead, como estará a Paris? Até aparece uma foto da Torre Eiffel da silhueta do Daryl e da sua moto na frente da Torre Eiffel. Será que ele vai combater zumbis em Paris? Imagina um mímico zumbi. Imagina mímicos com panos enrolados na cabeça, se é que você me entende. Não, mímicos não. Imagina zumbis, sabe? Zumbis com aquele chapeuzinho de pano tradicional, sabe? Vai ser muito engraçado. Eu estava comentando como é que. Vamos tentar imaginar. Das duas, uma. Ou ele é parte da tripulação de um navio maior que conseguiu chegar até a França pelo Atlântico, ou então, pelo Pacífico, ele foi indo de motocicleta. Ele foi indo de motocicleta até, sei lá, até o Alasca ali, até aquela pontinha do Alasca que quase encosta nas Ilhas Aleutas e depois na Rússia, na Sibéria Asiática. Como é que ele faria isso? Qual o caminho ele pegaria? Para aparecer em Paris, eu tenho que supor que ele fez o caminho mais rápido para Paris, que seria cruzar o Atlântico, o que é bem difícil no mundo como o de The Walking Dead. Agora, imagina que saga épica do cara fazer o caminho inverso. O sujeito ir pela Ásia. Ele entra pela península de Kamchatka, pelas Ilhas Aleuta, ali na Sibéria Asiática, vai percorrendo toda uma estrada lá da Rússia Oriental até chegar na Europa Ocidental, passar pela Ucrânia, passar por Deus sabe lá onde, e finalmente chegar em Paris. E agora a gente fica pensando qual é a motivação do Daryl para isso. Hein? Eu estou tentando entender, eu estou tentando me colocar no lugar dele. Se eu fosse um Hells Angel caipira do sul dos Estados Unidos, de uma família de noiados, motoqueiros, o que me levaria a querer um tour europeu no fim do mundo, pós-apocalíptico? A teoria que eu tenho, eu já falei para alguns amigos, é que ele viu aquele filme Marca do Destino, com Eric Stoltz, que era aquele menino que tinha aquela doença óssea que deformava o rosto. Tem a mãe dele, a Cher, já pensou? E se não falha a memória, o namorado da mãe dele era o General Ross. O General Ross lá do filme do Eric Bana. O bigodão aquele. Eu acho que é Sam Shepard, eu acho. O homem do bigodão. O Daniel lembrando aqui, a Amazon tem 7 episódios de Fear the Walking Dead e não passa aqui no Brasil por algum motivo que nos escapa. Eles nunca mostram o zumbi na neve, porque a neve congela os zumbis, né? Então, inverno é época de férias pros zumbis. Ai, ai. Em teoria, pelo menos. Se os zumbis obedecessem às leis da físico-química, primeiro, eles não deveriam nem se mexer. Mas, imaginando que isso é um mero detalhe, o restante de água daqueles corpos secos, que sempre tem um pouquinho, deveria congelar, impedindo que eles se movessem. Né? Mas, como eu estava falando, o Daryl deve ter assistido Marcas do Destino e lembrou do Eric Stoltz, o menininho lá cujo sonho era sair com a sua mãe lá, a Cher, né? E o seu padrasto lá, o Sam Shepard,
né? E o sonho deles era levar o guri para um tour na Europa. Então eu fico imaginando o Darylzinho assistindo isso, o menino Daryl vê isso na TV, né? Aquela sua TV toda cheia de risco lá, TV analógica, enquanto o velho dele está bebum caído atrás do trailer onde eles moravam lá, em algum lugar da Louisiana ou da Ponte de Paris, para falar palavras doces e bonitas aqui, né? Enquanto o pai dele arrotava lá, fora do trailer, caído na rede lá, ele assistia e começou a chorar e pensar, eu vou vingar esse menino, algum dia eu farei o tour europeu de motocicleta. Mas veio o fim do mundo e Daryl passou quase 15, 20 anos, sei lá, ajudando comunidades a lutarem contra a ameaça dos desmortos. E agora que sobrou algum tempinho, talvez, será que houve? Será que houve uma vitória contra os desmortos? Não sabemos. Mas sabemos que agora Daryl quer se aposentar do mundo de The Walking Dead e quer conhecer novas paragens. Então veremos Daryl andando pela França, talvez pela Riviera Francesa, já pensou? Imagina ele encontrando o zumbi do Mr. Bean, vai ao Festival de Cannes. Imagina, o Mr. Bean com as calças lá arremangadas para entrar na água ainda. Air, ar, air, ar. E o nosso amigo, vamos ver aqui. Snowpiercer tem uma temporada pronta e ninguém quer passar. É brabo. É brabo. Vou dizer o quê? Às vezes, o modo como esses caras conduzem as programações não faz o menor sentido. A minha esperança é que a Apple TV não entre nesse balaio e tente manter a dignidade e cumpra a sua promessa de exibir a 4ª temporada de For All Mankind. Eu não sei de vocês. Para mim, For All Mankind é a melhor série de ficção científica em produção no momento. Aliás, bora ver o trailer da 4ª temporada. Eu ainda não vi. Vamos ver junto? Vamos ver? Segundinho, vamos ver aqui. Vamos ver o trailer da 4ª temporada de For All Mankind. Vamos ver. Vamos ver se tem o trailer com alguma legenda em português. Trailer, 4ª temporada. Vamos ver se se lembraram da gente. 4ª temporada, só teaser. Só teaserzinho, mas tudo bem. Vamos lá, então. Vamos ver. Segundinho aí, gente. Segundinho. Espera aí. Um instante, please. Vamos compartilhar a tela aqui. Segundo. 1, 2 e... Eles dizem que estamos ficando sem recursos. Que não poderemos consertar as coisas. Eles não sabem que nós somos os recursos. Então, quando o universo chama, a Helios responde. Nós construímos com outras nações. Encontramos uma nova esperança. Nosso futuro depende de nós. O futuro deles depende de nós. Todos nós queremos encontrar nosso lugar neste universo.
Todos nós queremos deixar um legado. Seu destino o aguarda. Junte-se a nós em Marte. Mas que tal, hein? Mas que tal? O que é que vocês acharam? Pessoalmente, eu achei que foi algo como hipsters do mundo, univos! Venha produzir cerveja artesanal em Marte! Venha para Marte! Marte tem o sabor de vencer. Hã? O que é que vocês acham? Busque sempre mais, deixe o resto para trás, e tudo o que quiser você vai ter. Venha para Marte, Marte tem o sabor de vencer. Ai, ai. Não, ficou com cara de recrutamento do Google, recrutamento da Disney, sei lá do que. A série estava indo muito bem até a terceira temporada. Eu confesso que eu estou vendo pela primeira vez esse trailer, dei um pulo para trás. Tá? Alguém viu o trailer? Deu certo aí? Confirmam que viu o trailer? Alguém confirma? Confirmam? Espera aí, segundinho aqui, um aviso. Vinícius diz, boa noite, seria legal o The Walking Dead fosse para uma vibe de Deadwood, zumbis evoluídos de forma mística, já que eles não deveriam mais existir depois de tanto tempo. Mas, ô Vinícius, eu tenho um vídeo neste mesmo canal aqui, chamado A Biologia na Ficção Científica, Zumbis. Era para ser o número 1 de uma série que não foi adiante. E lá eu explico as bases físico-químicas de por que o zumbi não pode existir dentro de um universo regulado por leis da ciência. Por que o zumbi tem que ser uma coisa mística mesmo? Dá uma olhadinha lá, talvez tu te interesses. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês viram esse vídeo que eu passei do Walking Dead, do For All Mankind? Deu certo aí? Que passa no universo para chamar as pessoas para mudarem para Marte. Realmente, é uma coisa meio engraçada, porque lembra, por exemplo, aquela... No Blade Runner, a Terra estava mesmo ferrada, quando eles venham para as colônias fora da Terra. Mas no Interestelar, os caras dão o trabalho de construir cilindros de O'Neill gigantescos no espaço. Não seria muito mais simples construir ambientes no subterrâneo, aqui mesmo na Terra? Qual era o fenômeno que estava destruindo a Terra a tal ponto que só lá em órbita dos gigantes gasosos é que seria possível estabelecer colônias orbitais? Olhando bem, não faz muito sentido, né? O Daniel lembra muito bem aqui, daí seria silo, ou silo. É verdade, daí seria o silo. Pois é. Eu acho que é mais uma questão estética, né? Que nem o cilindro de O'Neill, a esfera de Dyson, né? O horizonte infinito, o fato da gente poder andar de cabeça para baixo com a gravidade centrífuga, né? O fato da gente olhar para o céu e ver grama. Já pensou? Imagina isso. Pelo menos se fosse uma esfera de Dyson, né? Aquela esfera oca em torno do Sol, que, aliás, impõe uma série de problemas de construção, né? Porque se tu vai prender o Sol dentro de uma esfera de Dyson, teria que ter distância suficiente para que a superfície interna da esfera não sofresse com a radiação, teria que ter filtros, teria que ter sistemas para absorver as ejeções de massa coronal do Sol. Em resumo, não seria uma boa. Sim, no final foi tudo uma grande desculpa, no caso Interestelar, para falar dos buracos negros e paradoxos e relatividade. Isso é um fato. Como atesta aquela cena famosa lá, de que cada clique é 7 minutos, 7 horas, 7 anos. Eu não me lembro direito da regrinha,
Mas cada clique lá embaixo era um intervalo padronizado. Acho que eram 7 anos, né? Ou 1 ano. Se fosse 7, só ia ter esqueleto lá em cima quando o cara voltasse, né? A bordo. Não, acho que era 1 ano, eu acho, cada clique. Alguma coisa assim. Bom filme, bem bacana, mas faz a gente pensar. Os caras se dão ao trabalho de tentar colonizar um ambiente inóspito quando, no final das contas, a solução mais simples de todas, né, seria construir o seu próprio ambiente, ou aqui mesmo na Terra, ou lá em cima. Ainda que isso que tem na série Silo ou Silo é uma pobreza conceitual em termos de ambiente, né? Um habitat mesmo como aquele do cilindro de O'Neill já seria uma coisa luxuosa se fosse construída aqui mesmo na Terra. A gente só não teria aquela coisa da gravidade centrífuga, né? De ficar olhando para cima, de poder bater asas e sair voando por aí, né? Seria divertido até, né? Mas eu ainda sou mais fã da gravidade padrão, da atmosfera padrão e de uma série de coisas pelas quais a gente não precisa pagar, e ainda, pelo menos, e também pelo fato de que a gente não precisa temer que pedregulhos acelerados a velocidades hipersônicas arrebentem as paredes do nosso habitat. Né? Pedregulhos que se movem a velocidade supersônica viram fagulhas que a gente nem percebe de noite. Então é isso, pessoal. Então vou terminando hoje mais cedo. Eu agradeço muito aqui a presença de vocês. Se possível, eu vou começar essas lives nas sextas-feiras mais cedinho, lá pelas 8h30. Tá? Para dar tempo daqueles de vocês que ainda têm vida social poderem sair, né? Curtir a vida, adoidado, que nem o seu Ferris Bueller. Não, que é isso, valeu mesmo. Eu gostei da tua contribuição para o assunto aqui. The Walking Dead é muito interessante, o universo The Walking Dead é interessante. O The Walking Dead teve até uma série involuntariamente cômica, que é The Walking Dead, The World Beyond, que é a história a respeito de floquinhos de neve tentando sobreviver no mundo de The Walking Dead. Ela é involuntariamente engraçada. Infelizmente, durou apenas 2 temporadas, eu acho. Mas é muito divertido de ver gente que mal sobreviveu o ensino fundamental tentando sobreviver num planeta dominado por zumbis, de um lado, e do outro, por uma ditadura sociopata, né, comandada por uma senhorinha com delírios de grandeza. Não, ela não usa toga. Não usa. Mas ela se veste preto. Tá, pessoal? Vida longa e próspera e que a força esteja com vocês. Ide em paz e até a semana que vem. Até mais.